Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais com seus. Que você tenha aí uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua linda família, começando pela mesa. Confie em Deus em todo o tempo. E faça o que a Bíblia nos orienta. Foco na coisa certa, na promessa. Não aceito que Satanás joga de volta para ele. Ele quer o povo de Deus abatido, desanimado, frustrado, olhando para baixo ao invés de olhar para cima, se distraindo com as situações, com o momento. Não. Deus sempre foi fiel e a Bíblia garante que ele sempre será. Ele não pode negar a si mesmo. Duvide de tudo, duvide de você, duvide do que você está vendo, mas não duvide de Deus. Porque Deus é fiel. A sua fidelidade é eterna. Tudo pode falhar, mas a sua palavra não falha. Tudo passa, a palavra não passa. É forte demais. Nós não podemos duvidar do caráter de Deus. A sua natureza é leal, é fiel. E ele não desampara os seus filhos. Tanto que a Bíblia diz que pai, mãe, podem abandonar, mas Deus não abandona. Pode desamparar. Os pais, a gente vê pais desamparando, mas Deus não desampara. Até uma mãe que está cheia de provisão, num processo de amamentação, o Senhor falou, ainda que ela te abandone. E a gente já viu isso acontecer. Mães abandonarem os seus bebês. Mas eu não me esquecerei de você. Eu não vou abandonar você. Então Deus cuida. Ele é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus presente e que sempre, sempre honrou os seus filhos. Sabe, quando eu vou lendo as Escrituras, eu vou vendo a fidelidade de Deus. Meu Deus, às vezes eu até levanto, sabe? Assim, eu tô de joelhos, eu tô sentada, eu me levanto literalmente, porque é forte demais. Deus é bom. E aconteça o que for, ele é um Deus bom, ele é um Deus fiel, ele é presente e ele não desampara. Ele cumpriu com todas as suas promessas, ele sempre honrou. A palavra dele sempre se cumpriu. Quem confiou nele teve a vida mudada, honrada, terminou muito bem. Olha só, na casa do sábio, a comida e azeite armazenados. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus, você faz escolhas inteligentes. Você escolhe pelo que sempre funcionou. Você não vai pela maioria, você não aceita ficar no meio da multidão, de jeito nenhum. Não, você ouve aquele que nunca falhou. Porque tem muitas vozes. Cada uma tem um significado. E nós precisamos ficar com a voz de Deus.
a voz da justiça, da bondade, da fidelidade, daquele que é imutável, aquele que não passa. Tudo passa, ele não passa. Então, quando você teme a Deus, você faz escolhas certas e você se alinha com Deus. Então, o sábio, na casa do sábio, há comida e azeite armazenados. Por quê? Porque ele faz escolhas corretas. Ele não é uma pessoa, o sábio não desperdiça a vida dele, que é o tempo dele, os recursos dele. Ele não desperdiça. Porque pessoas que estão neste momento pensando como todo mundo, conjecturando, tirando conclusões precipitadas, agindo na carne, dando passos, ao invés de dar passos de fé, estão dando passos na carne. Estão fazendo igual qualquer pessoa aí fora. Essa pessoa não é sábia, essa pessoa não está alinhada com Deus. E, obviamente, que ela está desperdiçando a vida dela. Ela está atrasando a vida dela. Por quê? Porque ela não está agindo com a sabedoria que começa temendo a Deus. Então, o sábio, ele não desperdiça nada, ele não desperdiça a vida dele com tempo, né? Usando o tempo em coisas inúteis, e não desperdiça seus recursos, suas oportunidades. Agora, o tolo, mas o tolo devora tudo que pode. Você sabe que está diante de um tolo quando ele devora tudo que pode. Ele desperdiça. É um desperdiçador de vida, de tempo, de energia, de oportunidades, de recursos. Tem gente que devora. Você sabe que você está diante de um tolo quando essa pessoa desperdiça tudo. Deus abre uma porta para ela, ela desperdiça aquela oportunidade. Ao invés dela estar focada na coisa certa e com temor a Deus dar passos sábios, não. Ela vai desperdiçando. Ela usa a vida dela da pior maneira. A boca dela da pior maneira. Gente, tem pessoas que já ouviram assim diversas vezes. Na sua boca, na sua língua, está o poder da vida e da morte. Usa bem sua boca, usa bem. Declara, profetiza, libera palavras poderosas, ore a palavra, ore os salmos. Não se amaldiçoa, não amaldiçoa a sua vida, não. Não viva assim, não faz isso, não. A pessoa continua agindo do mesmo jeito, ela reclama, ela murmura, ela vive falando bobagens, amaldiçoando a própria vida, amaldiçoando a família, amaldiçoando os sonhos. Aliás, ela mata tudo, ela devora tudo com a boca dela. Ao invés dela estar ali, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Não, ela fica ali, remoendo coisas e remói. E pensa no pior, e pensa no pior, e pensa que pensa que pensa. Só no pior. No pior. E, como imaginou na sua alma, assim é. Como o homem pensa, assim é. Não tem visão nenhuma. E onde não há visão, o povo perece. A pessoa não consagra nada ao Senhor. E o que está escrito? Consagre tudo ao Senhor. E os seus planos serão estabelecidos, bem-sucedidos. Ao invés dela estar lá afiando o machado dela, fazendo escolhas sábias, porque a sabedoria assegura o sucesso. Não.
Ao invés dela estar lá andando com gente que vai afiá-la para melhor, não, ela está sendo afiada pelas piores pessoas. Os vídeos que ela assiste, as pessoas que ela anda, as conversas, as más conversações corrompem os bons costumes, os hábitos, sabe? Tem gente que mantém hábitos que estão assim, sugando a vida delas. Tem pessoas que estão sendo sugadas pelo estilo de vida. E elas já ouviram. Elas já ouviram. As más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações. E tem gente que tem tudo, né? Más companhias, más conversações. E vai desperdiçando a vida, o tempo, o ano ainda é novo. Nós estamos nos meus projetos de conquistas para 2026. Você está tendo a oportunidade de plantar uma boa semente com muita gente. Mas, nós já estamos indo para a reta final. Domingo já é o 6º jejum. No outro domingo, o último jejum dentro do propósito. E assim, a vida vai andando. E quem está plantando, está buscando, está ali, firme, plantando a boa semente, está em paz, está seguro. Mas quantas pessoas que vão se envolvendo com o que está acontecendo, com as circunstâncias, e elas vão se abatendo, e elas vão desanimando, e vão baixando a cabeça, e vão devorando tudo, por falta de sabedoria. E abra o leque, esse versículo serve para tudo, né? O sábio usa bem os recursos, o tempo, o dinheiro, as oportunidades. Mas o tolo usa mal a vida, o tempo, as oportunidades, o dinheiro, os recursos, usa mal, vai devorando. Gente, é muito forte, mas o tolo devora tudo que pode. Enquanto ele tem algo para ser devorado, ele vai devorando. Ele vai devorando, ele vai destruindo, com aquele comportamento tolo, insensato. Não tem que ser assim. Ouça a palavra do Senhor. Deus ama você. Olha, você está aí. Isso é prova do amor de Deus. Olha aí, você respira, você está aí. Você tem vida para viver. Você pode recomeçar. Você pode fazer diferente. Você pode parar, sabe? E fazer aquilo que eu falo uma vida inteira, aquela risca no chão e dizer basta. Eu não vou mais sabotar a minha vida, eu não vou mais viver nesse lugar. Eu não quero mais ser um tolo, uma tola. Que destrói, devora tudo. Devora com uma família maravilhosa, um casamento promissor, sabe? Uma oportunidade promissora, uma porta promissora. E a pessoa vai lá, ela devora, ela consome com aquilo, ela bagunça, ela estraga, ela desperdiça, ela joga fora. Não aceita isso. Em nome de Jesus, o Senhor, à medida que eu vou lendo as Escrituras, né? Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Mas isso aqui só pôde acontecer porque esse homem foi rompendo. Ele não foi perfeito. Mas você vê ele se ajustando, ele se alinhando, ele evoluindo. E ele foi crescendo. E ele foi crescendo. E você vê
Deus fazendo, podendo fazer a obra na vida dele. À medida que nós vamos lendo a história de Abraão, é emocionante, nos inspira. E você pode se inspirar em pessoas que aprenderam. Elas erraram, mas se alinharam, voltaram, né? Foram se ajustando. Tomou o caminho errado, voltou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Isaac, como que ele viveu isso aqui? Quando estava todo mundo na crise descendo para o Egito e ele obedeceu. O Senhor falou, fique e planta na terra seca. E foi impressionante o que aconteceu. Ele, no pior ano, ele prosperou, teve uma colheita imensa e continuou crescendo. E é lindo, todo poço que ele cavava jorrava água. Pensa uma pessoa bem-sucedida. Mas foi com estalar de dedos? Não, ele teve que, romper assim, fortemente, porque a crise era severa. E aí Deus vem e fala, não desce não, fique e planta aqui. E ele plantou. E olha o que Deus fez. O Senhor estava com José. José, Deus acrescenta. A história de José é fascinante. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Dá para eu falar horas de José e ainda vai ter o que falar. José, o rapaz que foi jogado no poço pelos próprios irmãos, é vendido como escravo. Mas Deus estava com ele. E por causa dele, não só Potifar prosperou imensamente, tanto que o homem viu que Deus era, que tinha algo diferente com José na vida daquele escravo. E por onde ele passou, foi caluniado pela mulher do Potifar, vai parar na prisão, já é favorecido. E por fim, assume o governo da nação e levanta aquela nação e a transforma num período de crise. Ela se tornou o celeiro do mundo. Então é assim, é impressionante o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que é fiel, que age com sabedoria, que não desperdiça a vida, os recursos, as oportunidades com amargura, porque o José teve tudo para ser um amargurado, mas ele não aceitou. Saiu da boca dele para os irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E cuidou da família, e foi amoroso, zeloso, perdoador. Terminou assim em glória, um exemplo para nós. Está na galeria dos heróis da fé. Escuta, você pode escolher como você vai viver a sua vida, como um sábio ou como um tolo. Como uma pessoa prudente ou uma pessoa insensata. Uma pessoa que está focada em Deus, que anda por fé, uma pessoa que se distrai e anda por seus sentimentos e emoções. Não. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. O escravo que se tornou presidiário. Olha isso aqui, o que a fidelidade faz. Quando uma pessoa não desperdiça a vida, as oportunidades de fazer o que é certo. Nada
mexeu, mudou o caráter do José? Nada. E olha que motivos não faltaram para ele se amargar, se revoltar. E ele permaneceu ali, ó, confiando em Deus, ó, firme. Meu Deus, é incrível. O homem não cedeu para circunstâncias que, olha o que ele viveu, em poço, vendido como escravo, depois caluniado terrivelmente pela mulher do Potifar, vai parar numa prisão. Ele podia ter desistido da vida, mas ele continuou ali, ó, firme, confiando naqueles sonhos, naquelas promessas que Deus deu a ele. É assim que nós temos que viver. Você quer uma grande vida? Focaliza a coisa certa, viva como um sábio, alguém que teme a Deus. E quem teme a Deus não teme a mais nada. Ó, o faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José, mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra. Quem diria, hein? Que José viveria isso aqui. Mas ele creu. Ele creu e ele perseverou. Sem olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Não foi movido pelas circunstâncias, mas foi movido pela fé. Ele continuou crendo até o fim, ó, um foco irresistível. Olha aqui, ó. Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Isso aqui tem que mexer com você. Está aqui a história de um homem que teve tudo para se abater, para desistir, mas ele se recusou. E ele continuou, e ele continuou, e ele continuou, até que ele viveu, até que chegou. E aqui, ó, olha aqui, aconteceu. Parecia que agora na prisão ele nunca ia sair de lá. Mas, quando você persevera, chega o dia da sua virada. Chega o dia em que você estava lá, ó, esperando por aquele encontro com o faraó. Deus mudou a história dele. E ele se tornou o segundo homem mais importante daquela nação. A gente vê quando a crise chega, que o povo vai até o faraó fala, ide a José. E o José abriu os celeiros e tinha alimento, não só para o Egito, mas para todos que desciam para o Egito para comprar, porque aquele homem foi fiel a Deus, agiu com sabedoria, não foi um tolo que se distraiu e se envolveu com sentimentos. Ouça a voz do Espírito, ouça o que o Senhor está falando com você, porque Ele está aqui mostrando o amor dEle para com você. Ó, foco irresistível. Continue crendo, continue esperando, continue confiando. Seja um sábio, viva como sábio, em nome de Jesus. E vai armazenando, não desperdiça nada, porque o tolo devora tudo que pode, mas o sábio não. O sábio armazena. O sábio é perseverante. Espera, confia. E apesar do momento, dos sentimentos, ele decide continuar olhando para Deus. Um Deus fiel que nunca falhou.
Deus nunca falhou com ninguém e você não vai ser o primeiro. Tudo que você tem que fazer é olhar para Ele, se alinhar a Ele. E você resista, porque você vai viver mais do que você imagina. Tá aqui, ó. O José viveu mais. Foi surpreendente o que Deus fez na vida dele. Honra, poder, glória. Foi demais. Foi demais. Tanto que ele fala para os irmãos, né, quando ele manda as carruagens para buscar o pai. Olha, falem para o meu pai toda a honra que eu tenho aqui. Deus é um Deus que não falha. Ele honra os fiéis. Ele cuida dos seus filhos. Você não foi abandonado nem desamparado. Deus não se esqueceu. Deus está ouvindo as suas orações e não se esqueceu do que prometeu a você. Deus continua o mesmo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. E Ele cumpre com tudo o que Ele prometeu. Ele é o Senhor. Confia nele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta mensagem, esta palavra, tenha curado corações, fortalecido, Senhor. Que eu deixe pessoas renovadas, esperançosas, avivadas, possuídas pela Tua palavra, cheias de fé, que elas se levantem e continuem avançando, esperando no Senhor, porque, Senhor, quem espera pelo Senhor, quem espera pela promessa, quem confia na sua fidelidade não se decepciona. A justiça falha, a medicina falha, as pessoas falham. As pessoas que deveriam nos apoiar falham, mas o Senhor não falha. A sua fidelidade é eterna. Senhor, que ela simplesmente se levante agora e decida não duvidar do seu caráter, que é fiel, que é amoroso e que chega na hora. O Senhor cumpre com tudo que prometeu. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu abençoo, Senhor, que cada um agora seja fortalecido de tal maneira que possa se levantar e dar passos de fé. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que o teu povo já tenha se fortalecido, sido renovado, se levantado, pronto para avançar para um nível mais alto, avançar para um nível mais alto de fé. É de fé em fé, é continuar crendo. Vamos de fé em fé, é crendo na sua fidelidade que nós vamos viver a sua glória. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, a reunião do Deus que Sara, os clamores, estamos nesta fé, meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Domingo, sexto jejum, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, e assim vamos, de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui, servir, e se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.